Olá pessoal, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a galerinha aí do sexto ano que acabou de chegar aí nessas turmas dos anos finais. Eu me chamo Pedro Vitor, sou seu professor de matemática e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de frações. Estamos vivenciando esse conteúdo desde a semana passada, onde a gente fez a definição das frações e as suas aplicações iniciais, tá? Ontem a gente teve aí mais uma aula envolvendo fração, mas dessa vez mostrando a importância da representação em relação à fração e aos números decimais. Então, não perde essa aula de hoje, vamos dar continuidade à aula passada, está muito interessante, tá bom? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir a nossa aula pela TV, pelo celular ou pelo computador, certo? Nosso chat já está em pleno funcionamento, a galerinha aí já está se cadastrando e aos poucos vão chegando para participar dessa aula ao vivo com a gente, certo? Então, sobre essa aula aí, que você pode participar através do nosso aplicativo, certo? Através do seu celular, você vai poder fazer o download desse aplicativo e hoje quem está me acompanhando é a professora Vilma. Muito obrigado, professora, pela sua disponibilidade de estar aqui nos ajudando em mais uma aula. Eu vou passar a palavrinha para ela, ela vai dar aí os avisos iniciais e dizer para você como é que você faz o download aí do nosso aplicativo. Bom dia, minha gente. Pois é, né? Vocês podem entrar lá na loja virtual do seu celular e baixar o Educa Recife e pode participar das nossas aulas quando tiver tudo prontinho, né? Tudo organizado, a enturmação na sua escola. E em breve a gente vai estar junto aqui na nossa aula, participando, fazendo a aula mais interativa. Obrigada, Show de Pedro. bola, show de bola. Muito obrigado, professora. Vai participar da aula hoje, viu, professora? Preste atenção, vai participar da aula aqui envolvendo frações, porque frações também é arte. Frações também é arte, tá bom? Arte e matemática tem muito a ver, sim. Então vamos lá, pessoal. Como a Vilma falou, é bastante importante aí que você faça o download do nosso aplicativo, certo? Comente aí, participe através do nosso chat, que a gente fica bastante feliz com cada comentário aí recebido, tá bom? Outro recado bastante importante é sobre o nosso canal no YouTube, certo? Já batemos aí mais de 10 mil inscritos, tá? Esse print aqui foi dado na semana passada, mas essa semana já batemos aí 10 mil inscritos no nosso canal. Quantidade ainda pequena em relação à quantidade total de alunos que temos na rede. Então, divulgue aí o nosso aplicativo, porque lá é uma ferramenta bastante importante de estudo para você, certo? Lá vai ter várias playlists, você vai lá na playlist lá do sexto ano, tá? Tem um linkzinho, um botãozinho lá do sexto ano, e lá vamos ter todas as aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Então, através dessa playlist, você consegue acompanhar lá as aulas que foram vivenciadas aqui, certo? O pessoal posta super rápido, quase que em tempo real, lá no nosso canal no YouTube, certo? E lá você pode assistir na velocidade que você quiser, quantas vezes você quiser, dando pausa, comente também lá no nosso vídeo, lá no nosso canal no YouTube, estamos de olho também, certo? Então, os recados aí foram dados, certo? Vocês sabem que estamos agora aqui no chat, hoje, com a professora de artes, certo? Que tem tudo a ver com matemática também. Então, vamos embora começar a nossa aula de hoje, relembrando aí o que foi que a gente viu na nossa aula passada, certo? Então, se organize aí, lembre-se que você está em uma escola, tá? Então, sente aí numa cadeirinha, coloque seu caderno em cima de uma mesa, pegue caneta e lápis, façam todas as anotações e vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando aí o que foi que a gente viu na nossa aula passada. Então, vimos aí a representação, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente encontra as representações numéricas no nosso dia a dia, certo? Como, por exemplo, o volume que está presente em uma garrafa de água, a gente encontra esse volume
da primeira forma, como eu coloquei um Vzinho aí, ó, 1,5 litros, certo? Em vez de estar em forma de fração, tá? 3/2, né? 3/2 litros, tá? Então, é comumente encontrado aí a questão dos números decimais no nosso dia a dia, que é o que a gente tem o maior entendimento, certo? Quando a gente vai quantificar algo ou colocar algo em uma determinada ordem, geralmente utilizamos aí o número decimal, porque aí a gente tem uma noção melhor de quanto valor, de qual valor, qual quantidade aquele número representa. Imagina aí que você tivesse, por exemplo, 7 dividido por 3, uma fração, né, 7/3. Qual valor, quanto quantifica, certo, essa fração? Se a gente escrever isso aí em forma de um número decimal, fica de melhor entendimento para a gente. Por exemplo, aqui, ó, 1,5 litros, a gente sabe que é um número que está compreendido entre 1 e 2. Ou seja, esse volume de água presente nessa garrafa é uma quantidade maior que 1 litro e menor que 2 litros. Quando a gente escreve esse número na forma de fração, podemos encontrar uma certa dificuldade, certo, de encontrar, de quantificar esses valores. Outro exemplo que eu citei aqui para vocês foi em relação à quantidade de dinheiro, tá? Então, a quantidade de dinheiro, a gente também expressa ela aí na forma de um número decimal, em vez da forma de uma fração, tá? Então, pode notar que a gente encontra, geralmente, no nosso dia a dia aí, os números decimais em vez de os números fracionários, tá? E aí, na aula passada, eu citei um caso que a gente encontra os números fracionários, que é em questão das receitas, né? Geralmente, nas receitas, a gente encontra lá 1,5 xícaras de colher de sopa de açúcar, por exemplo. Então, essa 1,5 xícaras não vem na forma de 1,5, vem na forma de número misto, inclusive, vem 1 e do lado vem 1/2, certo? E falando de culinária, né, professora? Temos aqui uma especialista na questão aí de culinária, certo? Vilma, você, quando faz as receitas, geralmente você utiliza lá a tabelinha de receita ou já tem a prática para ir-se embora sem olhar? Não, eu faço as continhas, porque tem receitas que são complicadas. Para, por exemplo, você dividir uma receita. Tem receita que vem já fracionada, né? E aí você não quer fazer aquela receita toda, você quer dividir ou quer dobrar a receita. Isso dá trabalho. Isso é muito importante que a Vilma falou, porque o que ela está dizendo é o seguinte: lá na receita, quando você pega, né, em algum lugar na internet, por exemplo, vai estar lá que aquela quantidade lá da receita é para fazer, vamos supor, 2 quilos de um determinado tipo de alimento. Mas ela não quer fazer os 2 quilos, ela quer fazer 1 quilo, ou 500 gramas, certo? Ou 4 quilos. E aí essa quantidade de ingredientes vai ter que aumentar também, né, professora? É difícil, aumentar é fácil, difícil é dividir. Por exemplo, eu quero fazer uma receita, a metade de uma receita que tem 3 ovos. É difícil dividir o ovo. É verdade. A gente sabe, né, que vai precisar de 1,5 ovos. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? Exatamente. Como é que a gente vai pegar somente a metade? Geralmente, a minha mãe, por exemplo, tinha... na adolescência, eu não gostava de gema. Eu só gostava da clara. E aí a minha mãe é mãe, né? Inclusive, hoje é aniversário da minha mãe. Um beijo para você. Parabéns. 69 aninhos. Eu acho que quando chega numa idade, já dá para dizer a idade, né? Quando tem 50, quando tem 40 e pouco, não pode não. Mas 69 já pode já. Então, parabéns, meu amor. Muitos anos de vida. E ela, sempre cuidadosa, né? Furava o ovo lá em cima e tirava só a clara, deixava a gema todinha lá. Mas, no seu caso, aí tem que ser a metade da clara e a metade da gema, né? Então, é complicado demais quando a gente fala dessas questões aí em relação à receita, principalmente em relação à metade, né? Quando a gente trabalha com números decimais, por exemplo, aí, um ovo e meio, né? Quando são outros ingredientes, por exemplo, açúcar, margarina, não é, Vilma? É mais tranquilo, mas em relação aí aos ovos,
complicou. Essa é uma das questões difíceis da matemática, porque nem tudo pode ser dividido, né? Nem tudo pode ser dividido de forma exata, é complicado mesmo. Então, dando continuidade aqui, a gente viu como é que a gente faz a transformação de um número fracionário para um número decimal, certo? Então, para a gente fazer aí essa transformação, tá? A gente vai precisar dividir, certo? Eu falei para vocês que fração nada mais é do que uma divisão, tá bom? Então, a gente vai dividir aí os dois valores, aí o valor que está em cima, né, o numerador, pelo o denominador, certo? E a gente pode fazer essa divisão, coloquei aqui dois símbolozinhos. Um é pela calculadora, e aí você encontra mais rápido do que ligeiro, né? Você vai apenas utilizar aí, apertar em alguns botões, mas você precisa entender o que é que está acontecendo, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente fez na aula passada para dividir aí, por exemplo, 1 por 5. E aí eu mostrei para você que para dividir 1 por 5, primeiro a gente precisa utilizar um artifício matemático, porque o 1 ele é menor do que 5 e não dá para a gente dividir. Então a gente acrescenta um zerinho aí, certo? E ao acrescentar esse zero, agora eu tenho 10 dividido por 5, tá? Mas aí 10 dividido por 5 não é 1 dividido por 5, tá bom? Então a gente precisa acrescentar aqui um zero e uma vírgula, para trabalhar aí com os números decimais. E agora a gente divide 10 por 5, que dá igual a 2, tá? 2 vezes 5 dá 10, passa subtraindo lá, né? 10 menos 10, geralmente a gente fala 2 vezes 5 é 10, certo? E 10 para 10 é igual a 0, então temos aí uma divisão. O resto deu 0, acabou a divisão, tá? Então a gente tem aí que 1 dividido por 5, né? A fração 1/5, em forma decimal é igual a 0,2, tá joia? Depois a gente transformou 7/20 em um número decimal, seguimos aí os mesmos passos do exemplo anterior, tá? Então, 7 não dá para dividir por 20, a gente acrescentou o zerinho aí, ficou 70 dividido por 20. Então, precisamos colocar o 0 e vírgula, 70 dividido por 20 dá igual a 3, 3 vezes 20 dá 60. Então, subtrai aqui, ó, 70 menos 60 é igual a 10. Como o resto aí não é zero, precisamos continuar. 10 não dá para dividir por 20, colocamos aí um zero. E eu falei que quando a gente acrescenta um zero aqui, aqui a gente não faz nada, porque esse zero está aqui, ó, como se fosse somando com o 3. Então, vai dar o próprio 3. Se a gente colocasse mais um zero aqui, no caso 1000, aí aqui a gente acrescentaria mais um zerinho, tá bom? Então, 100 dividido por 20 é igual a 5. 5 vezes 20 dá igual a 100. Para 100, o resto é 0. Então, 7, a fração 7/20 em forma decimal, dá igual aí a 0,35. Show de bola? Depois a gente mostrou aí a questão das frações equivalentes. Pode notar que eu tenho aqui duas figuras exatamente iguais. Uma, a parte vermelha representa uma fração de 1/5 e na outra, a parte vermelha representa uma fração de 2/10. Sendo que a parte que está pintada ela é a mesma. O que foi que eu fiz na segunda imagem? Apenas dividir novamente esse mesmo retângulo aí, do mesmo tamanho. Então, o tamanho que aparece aqui de vermelho é o mesmo tamanho que aparece aqui de vermelho. Então, eu tenho a mesma região aí colorida, mas com frações diferentes. E essas frações, elas são chamadas de frações equivalentes, certo? Então, a outra forma da gente transformar um número fracionário em um número decimal é primeiro transformando uma fração ordinária em uma fração decimal. E aí eu falei para vocês a diferença, né, de fração ordinária e fração decimal, certo? Na fração ordinária, o denominador, que é o número que está embaixo, são qualquer número diferente de 10 ou dos seus múltiplos, tá? 10, 100, 1000 e assim por diante, certo? E as frações decimais são as frações em que no denominador, no número que aparece aqui embaixo, tá? Vão ser 10 ou os seus múltiplos, tá? 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, a ideia aqui é transformar, tá? Uma fração ordinária em uma fração decimal. Então, preste atenção aqui. Eu tenho aqui 1/5,
tá? E quero transformar 1/5, que é uma fração ordinária, em uma fração decimal, certo? Então, para ela se tornar uma fração decimal, no denominador tem que aparecer o 10. E aí você pensa, o que foi que eu fiz com o 5 para transformar ele em um 10? Eu peguei esse 5 e multipliquei ele por 2. 5 vezes 2 é igual a quanto? 10. Ah, Pedro, toda vez eu vou ter que pensar nesse número? Não. Você não escolheu aqui o denominador 10? Então você divide. 10 dividido por 5 dá igual a quanto? A 2. Então, esse valorzinho 2 é o valor que você vai multiplicar aí o valor do denominador. Então, se você multiplicou o denominador por 2, para que ele se mantenha como uma fração equivalente, você vai ter que multiplicar o numerador também por 2. E aí eu tenho 1 vezes 2 é igual a 2. Então, 1/5 e 2/10 são frações equivalentes, são frações que representam a mesma coisa, e agora eu deixei no número numa fração decimal. Show de bola? Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai ver essa transformação aí do número que ele está na fração decimal, certo? Para um número decimal, tá? Então acompanha aqui comigo. Ó. Vou transformar agora, fazer um outro exemplo, transformando uma fração ordinária em uma fração decimal. Pode notar que eu peguei os mesmos exemplos das divisões que a gente fez. Dividimos 1 por 5 e dividimos 7 por 20, para mostrar para você que o resultado ele é o mesmo, certo? Então, ó, o denominador aqui é 20. Claro, eu não vou transformar esse 20, certo, em 10. E até poderia. No caso aí, eu teria que dividir por 2, no caso, certo? Sendo que o 7, quando eu dividir por 2, vai chegar no caso lá dos ovos que Vilma falou. Vai dar um número decimal. E a ideia não é essa, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Do 20, eu vou transformar o 20 em uma fração decimal, certo? Com o denominador 100, tá? Então, multiplico por quanto o 20 para encontrar o 100? Aí você divide aqui, ó, 100 dividido por 20 dá igual a 5. Então, se eu multiplicar o 20 por 5, vai dar igual a 100. Se eu multipliquei o número de baixo, eu vou multiplicar o número de cima pelo mesmo valor. Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 5 dá igual a 35. Então, 7/20 é a mesma coisa, tem o mesmo valor que 35 centésimos, certo? Então, eu tenho aí duas frações agora decimais. Tem os 2/10 do exemplo anterior e tem os 35 centésimos desse exemplo, certo? E agora a gente vai transformar essas frações aí, que são frações decimais, em um número decimal. E aí é bem simples, ó. Eu tenho aí 2/10, certo? Então, o primeiro passo, você escreve o 2, que é o valor que está lá no numerador, beleza? E escrever o valor que está no numerador, tranquilo, show de bola. Agora você vai olhar para o denominador. No denominador tem o 10. O 10, ele é composto por 1 seguido de um 0, tá? E a gente vai se concentrar nessa quantidade de zeros que aparecem, certo? Então, como eu tenho aqui apenas um 0, eu tenho que escrever um número decimal, ou seja, um número com vírgula, que depois dessa vírgula apresente apenas um número. E esse um número é por conta desse um único zero que está aparecendo aqui, certo? Note que o 2, né, é um número inteiro. A gente pode escrever esse 2 como, por exemplo, 2,0. Então, a vírgula do 2, ele está aqui, ó, tá? Então, como eu quero que a vírgula, depois da vírgula, fique apenas um número, essa vírgula ela tem que sair daqui e ela tem que ir para cá. Para que depois dessa vírgula eu tenha apenas um número. E não tem como você escrever o número 2, tá? Então, para completar, você coloca um zerinho. Então, eu tenho aí, ó, que 2/10, transformando em um número decimal, é 0,2. Ah, Pedro, entendi. Quer dizer que se no lugar desse 10 que estivesse embaixo fosse um 100, a gente teria que ter dois números depois da vírgula, isso. Aí ficaria 0,02. Show de bola? Olha aqui para o 35 centésimos, certo? A gente vai escrever o 35 e vai colocar a vírgula de modo que, depois dessa vírgula, a gente tenha dois números. Por que dois números, Pedro? Porque temos aqui, ó,
no denominador 100, que possui 2 zeros, certo? Então, a vírgula que está aqui, ela vai vir para cá, ó, certo? E aqui a gente completa com 0. Então, eu tenho aí 0,35. Lembra dos resultados que a gente fez a divisão lá, de 1 por 5 e de 7 por 20, deu esses dois mesmos resultados. Então, tem duas formas aí de você transformar uma fração em um número decimal. Ou você divide, vai na tora lá, ou você transforma essa fração em uma fração decimal e depois transforma no número decimal desta forma, tá bom? Tranquilidade, vamos fazer alguns exemplos aí, certo? Relacionado a tudo que a gente viu, tanto na aula passada, na aula de ontem, quanto na aula de hoje, tá? A primeira situação diz o seguinte: a professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Então, Alain pintou desta forma, Renan da outra forma e Helena também da outra forma. Pode notar que o tamanho da folha é o mesmo, certo? Para todos os alunos. Na letra A diz o seguinte: escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha sulfite. Então, observa aí o que é que vai acontecer. Na letra A, muito fácil, né? Para a gente representar esses valores. Então, ó, de Alain, ele dividiu a folha sulfite em duas partes iguais e pintou uma. Então, a fração vai ser 1 num total de 2 pedaços. A gente vai ter uma fração aí de 1/2, tá? Na fração que Renan dividiu aí o papel sulfite, ele pegou o papel, dividiu em 4 partes iguais, certo? E dessas 4 partes iguais, ele pintou 2. Então, eu tenho 2 partes pintadas em um total de 4. Temos aí uma fração 2/4, certo? Uma curiosidade, você sabia que os quartos da sua casa é chamado de quartos por conta dessa fração, Vilma? Não sabia. Porque antigamente as casas, elas eram exatamente divididas em 4 partes. E aí eles pegavam uma dessas partes e chamava de quarto, né? De uma parte em relação às 4 que ele dividia a casa. Então a gente tinha ali um quarto. Depois a gente foi evoluindo aí, né? A parte da arquitetura, né? E aí fomos construindo casas com 2, 3, mas não deixou de ser quartos, que significa a quarta parte de um todo, certo? Então, lá na minha casa, por exemplo, tem 2 quartos, que é essa mesma ideia aqui, dessa fração, tá? De 2 quartos, tá? Que é algo dividido em 4 partes, certo? Mesma coisa, Vilma, quando a gente quebra a perna. Quando a gente quebra a perna, a gente diz que a gente fraturou a perna, ou o braço, ou qualquer outro osso. E essa ideia da fratura vem da ideia de fração, que é a parte em relação a um todo. Então, tá vendo que a fração aí está presente em tudo, né? Já a Helena pegou o mesmo papel sulfite, dividiu em 8 partes iguais, certo? E pintou 4. Então, eu tenho aí uma fração 4 num total de 8, 4/8, certo? Então, respondemos aí a letra A e escrevemos aí as 3 frações de Alain, de Renan e de Helena. Na letra B, diz o seguinte, ó: o que você observa em relação às partes pintadas de cada uma dessas folhas, né, sulfite aí do Alain, do Renan e da Helena? Então, pode notar que se você observar cada folha sulfite que está aí, que elas apresentam o mesmo tamanho, a quantidade que foi pintada foi a mesma nos 3 casos. Então, a gente tem aí 3 frações, tá? Temos aí 3 frações equivalentes. Temos 3 frações que representam o mesmo valor, certo? E aí a gente pode encontrar o que foi que a gente fez em relação a essas frações, tá? Por exemplo, de 1/2 de Alain para 2/4 do Renan, a gente pegou cada valorzinho desse aí e multiplicou por 2. Então, a gente fez, ó, 1 vezes 2 dá igual a 2, 2 vezes 2 dá igual a 4,
certo? Multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, encontrando aí uma fração equivalente, certo? Já no caso aí de Renan em relação a Helena, a gente também multiplicou por 2. 2 vezes 2 dá igual a 4 e 4 vezes 2 dá igual a 8. Se fosse de Alan direto para a Helena, a gente iria multiplicar por 4, né? 1 vezes 4 dá igual a 4 e 2 vezes 4 dá igual a 8. Encontramos aí frações equivalentes, tranquilo? Próximo exemplo diz o seguinte: na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente as frações equivalentes à fração 1/3, certo? 1/3, viu, é aquele do que reza, é 1/3, certo? Vem também da ideia de fração. Então, para a gente representar em uma fração de 1/3, a gente precisa pegar esse retângulo, dividir ele aí em 3 pedaços iguais e pintar apenas um. Então, dividi aí o primeiro retângulo em 3 partes e pintei apenas um. Então, eu tenho aí a fração 1/3, certo? Depois, ele pediu aí para que, nesses outros 2 retângulos, a gente expresse aí frações equivalentes em relação à primeira fração que a gente encontrou, que é 1/3, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o mesmo desenho do retângulo de cima, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma fração 1/3 e vou fazer um tracinho aqui na horizontal, ó. Então, quando eu faço esse traço na horizontal, eu estou dividindo esse retângulo agora em 6 pedaços iguais, dos quais estão pintados 2. Então, que fração eu tenho aqui? 2, num total de 6 quadradinhos, 2/6. E agora eu quero encontrar outra fração relacionada aí a esta fração que temos aí, tá bom? Então, eu vou pegar a mesma fração da imagem anterior, do retângulo anterior, e agora eu vou dividir ela em mais 3 pedacinhos iguais. Então, você pode notar agora que eu tenho um total de quantos pedaços? Eu tenho 12 pedaços, certo? E desses 12 pedaços eu pintei 4. Então, eu tenho aí 4 dozeavos. Então, 1/3, 2/6 e 4 dozeavos são 3 frações o quê? Equivalentes, tá joia? É isso, meus amigos. Professora Vilma, muito obrigado pela sua participação. Se despeça do pessoal. Tchau, minha gente. Até a próxima. Eu quero participar mais. Aprendi pra caramba hoje. É muito bom. Vocês não sabem o quanto é bom a gente participar do chat de uma outra disciplina. Eu fico fascinado. Participei já de geografia e de história e é muito massa. Pessoal, um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.